E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e hoje eu vim conversar com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de setembro. Então, pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês deixarem um like aí embaixo para ajudar o canal e se inscreverem também para não perder os próximos vídeos. E também já queria deixar avisado que quando o canal atingir 100 inscritos, eu pretendo fazer uma bookshelf tour mostrando todos os livros que eu tenho aqui na minha estante, um pouquinho da decoração, tem os meus bonequinhos aqui. Então, se você tem interesse de ver esse tipo de vídeo, então eu peço para você se inscrever aí embaixo. Então, vamos começar? E queria me desculpar desde já pelos barulhos que podem ter de fundo. Tá de manhã aqui, as crianças dos meus vizinhos, elas estão loucas, então faz parte, né? Então, pessoal, eu comecei o mês lendo O Hobbit. Eu li nessa edição aqui, que é de 2009, e é da tradução da Lenita Maria Rimoli. E, enfim, no vídeo que saiu semana passada, eu também mostrei para vocês os livros que eram novos na minha estante. E lá aparecia uma outra edição do Hobbit, porque essa aqui meu amigo me emprestou e eu gostei tanto da história que eu resolvi comprar um livro para mim ter aqui na minha estante também. Mas enfim, eu li nessa edição e para quem não sabe, o Hobbit, sim, tem pessoas que não sabem, né? Eu, por exemplo, não sabia. O primeiro contato que eu tive com o Tolkien foi ainda esse ano. Eu li o Silmarillion. Nunca tinha visto nem os filmes antes. E, enfim, li esse livro, eu amei, me apaixonei por ele, favoritei, e daí eu fui ver a trilogia do Hobbit e eu amei. Eu sei que tem um monte de fã que é chato, tem um monte de fã que é chato e que não curte muitos filmes. Sim, eles fizeram algumas adaptações, tem umas coisas aqui, ali que não são tão bacanas, mas assim, no geral, é um filme muito gostoso de se assistir. Então, nota 10 pro filme, pros atores, que eu adorei. Adorei a caracterização dos personagens, tá? Principalmente dos anões. E, enfim, eu me apaixonei tanto que eu já tô correndo atrás de ler os outros livros do Senhor dos Anéis, que meu amigo também me emprestou. Então, é isso aqui, para quem não sabe, o Hobbit, a gente vai acompanhar o Bilbo Bolseiro em uma aventura. Ele é um hobbit, hobbits geralmente não saem de casa, quer dizer, saem de casa, mas ali dentro do condado. Eles não participam de aventura, eles não gostam desse tipo de coisa. E o Bilbo, ele é um hobbit muito respeitável, ele nunca faria uma coisa dessas. Até que o Gandalf aparece na porta dele, convidando ele para uma aventura, e ele recusa, mas assim, o Gandalf, ele não é alguém que aceita não como resposta. Então ele intima o Bilbo, ele enfia um monte de anão na casa dele. E quando ele vê, ele já tá por aí numa aventura para tentar ajudar os anões a reconquistarem a sua casa, Erebor. E, enfim, daí vai um monte de aventura. É muito gostoso. Esse livro ele é bem pequeno, gente. Ele tem menos de 300 páginas. Ele é fininho. E acontece muita coisa, então é muito rápido, é muito frenético. Mas assim, ele é um infanto juvenil, então ele não se aprofunda muito nas coisas, né? Mas isso pra mim não foi problema nenhum. Eu adorei. Inclusive, já deixo aqui o spoiler que eu gostei mais do Hobbit do que eu estou gostando de O Senhor dos Anéis. Acho que simplesmente pelo ritmo das coisas aqui ser muito mais ligeiro e no Senhor dos Anéis é um pouco mais lento. Eu falo isso sendo que eu tô na metade do primeiro livro, tá, gente? Então, minha opinião pode mudar ainda. Em seguida, eu li um conto, que é o My Evil Mother, que é da mesma autora de O Conto da Aia, a Margaret Atwood. E, assim, esse conto, ele não é algo pesado, ele é bem levinho, é basicamente da relação de mãe e filha. E, enfim, é interessante, não tem nem muito o que falar, né? Mas basicamente é que a gente vai acompanhar a relação complicada de uma filha com a sua mãe, desde a época da adolescência até que ela fica mais velha e tal. E as idas e vindas desse relacionamento. E, enfim, é uma leitura leve. E fica inclusive indicação para quem está começando a ler inglês. Esses contos que tem no Kindle Unlimited são muito bacanas assim para começar. Acho que são um ponto
eu acho que é um start muito bacana. Então, fica aí a dica, é um conto leve, nem se compara com o conto da Aya, tá? O tema não é nem parecido, mas assim, a Margaret Atwood, ela é muito boa e ela manja de sentimentos humanos, tá? Então a gente vê e tem coisas ali que você pensa, putz, isso aqui é muito a minha cara, ou eu poderia facilmente falar uma coisa dessas, ou fazer uma coisa dessas, ou eu já agi desse jeito com a minha mãe, ou sei lá, sabe? É muito bacana de ler. E depois eu li o segundo volume das tirinhas da Aline, do autor Adão Iturrusgaray, se eu não me engano. E, enfim, essa tirinha aqui da Aline é muito doida, tá? É meio sem pé na cabeça. Mas, assim, é muito legal. Eu admito que eu gosto. É uma leitura fácil, rápida e tem no Kindle Unlimited. Então, se você assina, fica aí a indicação. Indico você ler ou pelo computador não, porque fica meio ruim de ler ali os balãozinhos. Mas indico você ler pelo celular ou pelo tablet, porque no Kindle não tem cores, né? E é uma tirinha colorida. E, assim, fica a indicação, é bem rapidinho. E, enfim, é bem besteirol também. E depois eu li um clássico muito conhecido que já foi adaptado para vários filmes, é Uma Canção de Natal do Charles Dickens. E assim, é um livro bem curtinho. Gente, ele tem um pouquinho mais de 100 páginas, então ele é bem rápido de se ler. Eu acabei demorando um pouco por conta da faculdade, né? Faz parte, a vida de universitário não é fácil, você não tem tempo pra nada além de estudar. Mas assim, é um conto que é bacana. Eu gostei da escrita do Charles Dickens. Eu achei que fosse ser muito mais complicado, por se tratar de um autor bem antigo, mas não, a leitura é bem fácil de se entender e todo mundo elogia muito as traduções aqui da Penguin. E eu também tenho que dizer que a tradução é muito boa, muito bacana. Eu admito que eu não fui tocada tão profundamente aqui por essa história. Eu entendo que na época tenha sido algo tipo super uau, porque essa história ela foi escrita com o intuito de trazer mais o espírito natalino das pessoas, porque lembrando que o Charles Dickens vivia na época da ascensão ali da Revolução Industrial, então muita exploração dos trabalhadores, e aqui a gente tem como protagonista um cara que é ricaço e ele, assim, completamente amargo, tá? Como que é o nome dele mesmo? O Ebenezer. Eu não sei se é assim que fala, é assim que eu tava lendo, tá? Mas assim, ele é um cara muito amargo, ele veio de uma origem humilde, ele conseguiu crescer na vida, mas assim, ele não gosta do Natal e ele só pensa em ganhar dinheiro e assim, ele acha uma palhaçada quem comemora o Natal. E daí, três espíritos natalinos vão vir e visitar ele para tentar mudar essa visão que ele tem do Natal e ver se consegue amolecer um pouco esse coraçãozinho duro dele, porque senão o fim dele não vai ser nem um pouco bacana. Vem um ex-sócio dele que morreu há 7 anos, vem visitar ele à noite também, avisando da visita desses outros fantasmas e mostrando para ele como o futuro dele pode ser terrível se ele continuar seguindo esse caminho. E assim, é muito bacana, mas eu já conhecia, né, mais ou menos assim, essa história, acho que todo mundo, porque já foi adaptado para diversas histórias, contadas de trocentas formas diferentes. E eu, particularmente, já vi muito isso aqui no filme da Barbie, tá? Mas assim, fica aqui a indicação para quem ainda não leu. É uma leitura super rápida e super fácil de se fazer. E eu gostei que esse foi o meu primeiro contato com o Dickens. Eu tenho um outro livro dele aqui para eu ler, que é bem grandão, que é o David Copperfield. Então, aqui já deu para ver um pouquinho de como que é a escrita dele. E no final do mês eu li The Good Lie, que é uma novela, na verdade é um romance, um livro que tem no Kindle Unlimited. Esse aqui só tem em inglês. Mas assim, ele é muito bom se você consegue ler inglês e gosta de thrillers, tá? Fica aqui a indicação, porque esse livro ele é maravilhoso, maravilhoso, tá? Um dos meus favoritos desse ano. Eu gosto muito de thriller, eu não sei porque eu não leio mais, porque toda vez que eu leio, eu adoro as histórias.
Assim, talvez um dos motivos de que eu tenha gostado tanto desse livro é que eu já sou apaixonada pelo tema de patologias mentais e, enfim, esses problemas tipo psicopatia, borderline, bipolaridade. Eu adoro ver esse tipo de vídeo no YouTube. E aqui no caso, a nossa protagonista, ela é a doutora Gwen Moore e ela é uma psicóloga especialista em pessoas com tendência violenta. É bem bacana. Então, ali no consultório dela, ela já tratou assassinos, possíveis assassinos e muitas pessoas que têm pensamentos e vontade de assassinar outras pessoas, mas que estão ali se controlando e ela está tentando ajudar eles a se tratar e a se livrar desse sentimento ruim. E aqui nesse livro, a gente também tem um assassino, que é o Blood Heart Killer, ou o assassino do coração sangrento. Na maior parte do livro, eles simplesmente abreviam como o BH Killer, que no caso é um cara que ele sequestra jovens, garotos jovens de 17 anos, especificamente, todos brancos, bonitos, populares e atletas. Atletas foi por minha parte, mas assim, eles são os populares da escola, sabe? Todos ricos e bonitos. E ele sequestra esses garotos e ele mantém eles em cativeiro durante semanas, enquanto ele tortura e abusa fisicamente deles. E depois ele descarta o corpo por aí, como se não fosse nada, com um coração entalhado no peito deles. E mesmo sem querer, a Gwen, ela meio que se vê metida aí no meio, justamente por ela ser especialista no assunto de patologias mentais, né? E ela é contratada por um advogado para fazer o perfil psicológico, para criar o perfil psicológico desse assassino. E esse advogado, no caso, o Robert, ele também teve o filho como uma das vítimas desse assassino, só que ele, no caso, tá defendendo o acusado por uma das vítimas que conseguiu escapar. Só que o Robert, ele não acredita muito nesse garoto e, assim, ele se oferece para defender o possível assassino do filho dele. E é isso. E aí você passa o livro inteiro se perguntando da motivação dos personagens e do porquê que eles, sabe? E, assim, esse livro me pegou totalmente. Eu não consegui largar ele. Para os meus padrões, eu achei que eu li ele bem rápido. E, assim, esse livro, ele realmente te deixa encucado sobre quem pode ser o assassino ou não. Será que o acusado, ele realmente é o assassino? Se não for, então quem mais que pode ser? E por que que esse garoto estaria mentindo? E por que que o Robert tá defendendo esse cara? Não faz sentido. E, assim, é um bololô, mas é um bololô muito bom de se ler. E eu comecei a desconfiar de quem poderia ser o possível assassino lá por 70% do livro. Ele também é bem curto, gente, ele tem 250 páginas, então lá por 70% da leitura eu comecei a desconfiar de quem poderia ser. Lá por 80% eu tive certeza, mas assim, eu ouvi nas avaliações um monte de gente que também não descobriu até a hora que foi revelado. Então, fica aí a dica, se você gosta de thriller, vá ler esse livro, que é o The Good Lie, porque ele é maravilhoso. E faz parte, é isso. Eu não sei ficar quieta, não sei falar pouco. E eu peço desde já para vocês deixarem um like aí embaixo. E comenta aí embaixo também quais livros você leu esse mês e quais foram os seus favoritos. Para mim, foi o Hobbit e o The Good Lie, o primeiro e o último que eu li nesse mês. Perfeitos, maravilhosos, mas assim, se eu tivesse que escolher um para eu levar pro coração, seria ainda o Hobbit. Então, deixa aí nos comentários, inclusive se você já leu algum livro do Tolkien, se você é um fã da franquia, igual eu estou me tornando. E é isso, vamos conversar, gente. E não se esqueça de se inscrever no canal também. Eu vou ficando por aqui e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!